noite. Obrigado pela presença de vocês, por ter nos homenageado, vindo a esse evento nosso, e que promovemos todos os anos, em comemoração ao Dia Internacional da Filosofia, que foi proposto pela Unesco como uma forma de tornar a filosofia cada vez mais disponível para os grandes fóruns de discussão na busca de solução para os problemas humanos. Eu que já estou em Nova Acrópole há quase 30 anos, posso falar para vocês que tenho uma gratificação muito grande hoje pela filosofia, em ver os filósofos cada dia penetrando mais e mais dentro dos fóruns de discussão dos problemas atuais, porque essa é a proposta de Nova Acrópole. Nova Acrópole sempre, desde que nasceu, há 50 anos atrás, coloca a filosofia como a ferramenta mais importante para o desenvolvimento do homem e para o desenvolvimento social, como consequência natural. Portanto, ver a filosofia penetrando em vários fóruns de discussões é para a gente muito gratificante, porque não era assim há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, se falassem da filosofia, era quase que como falar de algo inútil. Eu cheguei mesmo a ter um aluno meu que retornou de um curso de faculdade, de universidade, muito desapontado, porque a primeira aula que ele teve de filosofia, o professor tinha colocado dentro de sala de aula os seguintes termos: se vocês estão vindo aqui para fazer alguma coisa útil, estão no lugar errado, porque filosofia não serve para absolutamente nada, ou seja, dito por um professor de filosofia, né? Era mais ou menos a visão que se tinha há alguns anos atrás. Coisas, um parecer que não é, digamos assim, reconhecido assim pela história. Porque se vocês forem ver a história da humanidade, vão ver que sempre nas grandes modificações, nos grandes retomadas de caminho da humanidade, nos grandes momentos, estava a filosofia por trás. Se forem ver, por exemplo, a queda da civilização micênica na Grécia, que abriu para a gente o que chamaram de Idade Negra na Grécia, foram os pré-socráticos que retornaram novamente o caminho, o trilho novamente, e surgiu a Grécia clássica. Se vocês forem ver, por exemplo, o Renascimento, depois da Idade Média, e de todo o fanatismo que reinou na Idade Média, foram os renascentistas que, inspirados nos filósofos antigos, que se é recuperado na Academia Platônica de Florença, e que abre novamente uma nova perspectiva da humanidade, que deu origem ao Renascimento e à época atual. E esse momento é um momento que necessita de muita discussão, porque parece que estamos vivendo uma idade intermediária, uma idade média perigosa, porque os modelos de vida que nós estamos adotando, todos nós sabemos que são insustentáveis. Se cada brasileiro, se cada chinês, se cada hindu, se cada mexicano chegar ao padrão de vida idealizado pela sociedade atual, que é o consumo americano e consumo europeu, a humanidade talvez não tenha recurso natural por mais 50 anos. Ou seja, a direção que nós estamos tomando não apresenta como uma perspectiva real para o ser humano. Temos que repensar novamente o ser humano. Daí que o dia de hoje também nós escolhemos um tema que é exatamente sobre a educação e os valores, que são elementos fundamentais na busca de uma alternativa futura para o homem. Eu creio que todos vocês devem compartilhar com essa ideia comum de muitos pensadores de que a educação é a base, é a essência para a transformação social e para a criação de uma civilização. Ou seja, sem educação praticamente não teríamos condição de ter a civilização que temos atual. Tanto é que todo mundo coloca a educação como um elemento fundamental para a busca de qualquer solução. Existem até algumas pessoas que falam abertamente de que para cada escola que nós abrimos, nós poderíamos fechar uma prisão. Que os crimes e tudo que nós conhecemos, na verdade, muita falta de educação. Mas, se a gente observar os fatos atuais, nós vamos ficar um pouco surpresos, porque
olhando os grandes crimes, os grandes roubos, os crimes organizados da humanidade, não só no Brasil, como no mundo todo, nós vamos ver que estão sendo feitos por pessoas que saíram das melhores faculdades do mundo. São exatamente os doutores, e às vezes doutores em vários títulos, que são os grandes arquitetos de roubos dos estados, de crimes organizados, de manipulações criminosas das bolsas de valores e assim por diante. Recentemente tivemos uma crise muito forte, que foi essa explosão dessa bolha imobiliária dos Estados Unidos, e eu vi um artigo muito interessante de um pensador que listava todas as pessoas responsáveis pela bolha e colocava na frente de cada um deles o nome da faculdade por onde eles tinham passado e os títulos de doutorados que tinham, mostrando claramente que todos esses títulos não melhoraram essas pessoas. Então ele terminava o artigo dele com uma frase patética. Aonde eu mando meus filhos? Para qual faculdade? Porque estava elencada as melhores faculdades do mundo. Observando, então, sobre esse ponto de vista desse fato, nós podemos perguntar, será que essa visão que nós temos da educação, que possibilita que o homem seja melhor do que ele é, e que, portanto, assegura de que não haverá crime, não haverá roubos, não haverá violências, será que é verdade ou a educação não ajuda nesses pontos? Ou pode ser que o que nós estamos chamando de educação hoje falta algo e que, portanto, nós temos que repensar a educação, repensar o que nós chamamos de educação, de escola, e essa é exatamente a proposta que nós estamos fazendo hoje como instituição filosófica. Uma proposta de repensar juntos a educação. E também o que nós chamamos de valores. Daí o título está associado à educação e valores. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que eu vou trabalhar nessa primeira parte da apresentação, exatamente no que é o nosso entendimento de educação. E aí vocês têm uma imagem sugestiva que talvez auxilie vocês a refletir e memorizar um pouco sobre o tema. Essa primeira imagem, o ato de acender uma vela, equivaleria ao que nós chamamos de educação sob o ponto de vista da maneira clássica. Muito parecido com um poema que vocês ouviram de Khalil Gibran, esse texto poético de Khalil Gibran. Então, que a educação equivaleria ao ato de acender um fogo. Vocês vão encontrar isso na obra de Plutarco. Tá? O que significa isso? Que quando você acende uma vela, depois você retira o fogo, apaga os seus fósforos e a vela continua acendendo. E o potencial de geração de fogo está dentro da vela. Então, a partir daquele momento, o fogo, a potencial de fogo começa a aflorar de dentro para fora. Você não necessita estar alimentando mais a vela. Portanto, a educação teria essa condição de fazer aflorar o que nós temos adormecidos dentro. Tirar de dentro para fora. E a ideia do fogo é muito interessante, porque significa que se a gente aflora o que tem dentro, nós somos como luzes, como referencial. E o fogo tem uma propriedade interessante, é sempre vertical, sempre tende para cima, para o céu. E além do mais gera transformações, toda alquimia, toda química, toda transformação, temos que aquecer e assim por diante. Então, é muito interessante porque mostra que dentro do ser humano há coisas muito importantes que podem sair para fora. Mas isso depende de quem? Do ato da educação. E a instrução equivaleria ao ato de você colocar dentro da cabeça da pessoa um monte de informações. Equivale ao ato de encher um copo. Olha que interessante que quando você para de encher o copo não tem... para também. Quando você continua, ele enche. Então depende de quem? De algo que vem de fora para dentro. A educação depende de algo que vem de dentro para fora. Tá certo? Bom, essas duas imagens eu vou trabalhar um pouco mais agora com esse conceito, para que fique bem claro, primeiro, nessa primeira parte, o que é que nós entendemos por educação.
para que a gente possa saber o que talvez tenha que ser corrigido no nosso processo de educação atual. Primeiro, a etimologia da palavra educação, que vai reforçar esse conceito que eu estou querendo que vocês entendam. Então, educar vem de educa, educir, educere, que significa conduzir para fora, fazer sair. Ou seja, sair de dentro para fora. Essa frase também é atribuída a Sócrates por parte de Xenofonte. Você sabe que Sócrates nunca escreveu nada, né? Então o que nós conhecemos de Sócrates foi muito das tradições que falam de Sócrates, entre elas Xenofonte. Educa-se mais por aquilo que se retira do que por aquilo que se dá. Ou seja, aquela ideia de que nós temos várias coisas, várias travas, é como se fossem porteiras, portas, que bloqueiam aquilo que está dentro vir para fora. Então teria que tirar essas travas. Miguel Ângelo tinha uma coisa que também aparece muito com essa ideia. Quando eu falava para Miguel Ângelo que como é que ele conseguia fazer com que uma pedra ganhasse vida, ele falava que não fazia absolutamente nada. Ele olhava e a vida já estava dentro da pedra, as imagens já estavam dentro da pedra. Que a única coisa que ele fazia era tirar os excessos. Mas se a imagem não estivesse dentro da pedra, ele não podia tirá-la para fora. Então, eu vou trabalhar um pouco mais essa ideia, porque eu sei que é muito diferente da ideia atual que nós temos de educação. Embora é a essência do processo de educação. Outras imagens interessantes para vocês fixarem um pouco essa ideia. Se compara muito a educação com o ato da jardinagem. Ou seja, o que faz um jardineiro? Quando ele pega uma semente, será uma semente de uma laranja, ele não tenta colocar coisas dentro da semente. Ele rega a semente para aquilo que está dentro da semente se revele. Protege para que as pragas não ataquem a semente. Mas ele não faz nada, ele não mexe dentro da semente, ele não coloca coisas dentro da semente. É por isso que é muito comum comparar o processo de educação com o processo de jardinagem. Outro exemplo interessante, que Sócrates aqui usava muito, que é o ato da parteira. A função da parteira é a função do educador, que é tirar aquilo que está concebido. Então a parteira também ela não coloca nada dentro, ela tira, ajuda aquilo que está para sair, vir para fora. Perguntaram para Sócrates um dia se ele era capaz de tornar um homem sábio com o seu conhecimento. Ele respondeu assim como uma parteira não pode tirar um bebê da barriga de uma mulher que não estiver grávida, eu também não posso tirar a sabedoria de dentro de uma pessoa que já não tem algum grau de sabedoria. É por isso que esse poema de Khalil Gibran é interessante, porque ele fala exatamente isso. O educador, a única coisa que ele faz, ele cria as condições para aquilo que está dentro se revela. Okay? Uma imagem também bonita, porque também nos permite ir criando para a gente possibilidades de trabalhar as nossas reflexões através de imagens. Equivaleria também ao ato de fazer uma estrada. Quanto mais longa a estrada, mais longe podemos ir. E também quanto mais larga, mais rapidamente podemos ir. Ou seja, mais coisas podemos colocar para fora. Só que a construção dessa estrada seria para toda a vida. Ou seja, o processo de educação não tem um ciclo que termina na infância ou na juventude. Ele vai, durante todo o tempo, alguma coisa dentro de nós tem que nascer naquele momento, porque para cada fase da idade nós necessitamos de coisas especiais para aquela fase. Então a educação deveria vir à tona todas essas coisas durante todo o nosso processo de vida. Eu não vou entrar hoje nessa palestra, nesses detalhes, porque eu creio até que a Renata já deve ter entrado um pouco, que são as fases da educação. Não vamos entrar porque eu quero entrar apenas com esse aspecto mais essencial da educação, para a gente entender onde é que entra valores nessa história. Okay? Então o trabalho nosso, de todo o ser humano, seria um trabalho de esculpir a si mesmo, de fazer com que, mais ou menos como essa ideia de Miguel Ângelo, já está dentro. Se nós tirarmos os excessos, aquilo que temos dentro se revela. Então essa imagem, né, o ser humano é uma realização cultural. O que significa isso? Significa o seguinte,
usando aquela imagem da parteira que Sócrates usava, vai nos ajudar a entender essa ideia. Sócrates falava que a mãe dele, que era parteira, fazia nascer a criança. E ele também era parteiro. Ele fazia nascer a alma. Então, o ser humano precisa de 2 partos. Um para nascer da barriga da sua mãe e outro para fazer com que sua alma nasce. Sair da barriga da mãe é um processo natural, a parteira não faz muito esforço. Mas para a alma nascer, é um processo cultural, que se não for trabalhado por um educador, Sócrates disse que era mais fácil a criança sair da mãe sem a parteira, da barriga da mãe sem a parteira, de que a alma ser parida, sair para fora, sem o educador. Que a função do educador era fazer com que a alma humana se revelasse. Portanto, o trabalho do educador era fundamental. Daí nasce a cultura, daí nasce a civilização. Caso contrário, a alma humana não se revela e é muito perigoso, porque começa a prevalecer outras tendências que vai fazer com que o homem se degrada e a sociedade, consequentemente, vai se degradando também. E essa é uma ideia interessante. Significa que se nós não lapidarmos bem, fica como essa pedra que vocês estão vendo. Uma parte da gente fica deformada, como não revelada. Significa que nós temos distorções no nosso processo de formação, de educação. E depende muito da própria pessoa. O educador, como estava no poema muito bem colocado de Khalil Gibran, ele é um elemento que cria motivações, cria condições, produz estradas longas, estradas largas, mas a pessoa tem que transitar, a pessoa tem que se formar a si mesma. Okay? Nesse sentido, então, o educador complementa o trabalho da parteira. E aí fechamos essa primeira parte do raciocínio. Eu gostaria que vocês ficassem com essas imagens, porque no final da apresentação nós vamos abrir para perguntas. Ok? Mas aqui um quadro a mais, que significa o que significava a palavra escola que nós usamos. Porque hoje, para educar, mandamos as pessoas para a escola. O que significava escola? Escola do grego significa escolher. Do latim significa ócio. Então a pessoa ia para a escola para quê? Para praticar o quê? Aquilo que o Platão chamava os divinos ócios. O que eram os divinos ócios? Aí embaixo está escrito, os ócios. Dedicar-se às coisas da alma humana. Enquanto que, em contraposição aos divinos ócios, e tinha um negócio, que implica em dedicar às coisas do corpo. Então havia 2 componentes. Primeiro, eu fazia nascer a alma humana, garantindo que aquela pessoa realmente era boa, era humana. Depois ensinava a pessoa a fazer coisas, habilidade para ele poder produzir coisas. Porque se fizesse o contrário, ensinar a pessoa a ter muita habilidade sem que o melhor dela tenha nascido, nós íamos gerar aquilo que vocês podem conhecer na história de quadrinho, para eu não ditar nenhum nome, para vocês depois não me acusarem de nada. Já viram naquela história de quadrinho do Batman? Quem que é o vilão da história? Quem lembra? Coringa, não é isso? Vocês já viram um cara cientificamente mais bem preparado? De termos de habilidade mais bem preparado? Mas ele usa tudo isso para onde? Para as coisas torpes da vida. Por quê? Primeiro teria que se tornar a pessoa boa, depois ensinar a eles habilidades. Então na escola ia para aprender as coisas próprias da alma humana, que nós vamos falar em seguida. E depois tinha outros tipos de escola, que chamavam de arte e ofício, onde ensinava para a pessoa as habilidades. Que era como é que ele então ia fazer para poder sobreviver, para fazer as coisas próprias que a existência exigia. Então havia os divinos ócios e os negócios. Isso foi se perdendo com o passar do tempo. E a própria palavra alma, aqui eu gostaria que vocês já começassem a pensar um pouco mais dentro do que se entende filosoficamente ou psicologicamente por alma. Alma é aquilo que nos anima, ânima, vem de palavra ânima. Não imagina aquele negócio que sai do corpo humano e sai voando aí depois de morto. Não, porque também depois podemos até falar um dia disso. Que pode ser que faça isso também, mas não é bem a alma, parece. Tá certo? Então, alma é aquilo que nos anima, ânima, aquilo que nos anima.
E nós teríamos, então, digamos assim, motores, que seria exatamente essa alma. E há motores, ou seja, disposições, ânimos, com relação às coisas físicas, e há motores, ânimos, com relações às coisas, digamos, metafísicas ou ideais, como queiram. Então vamos imaginar para vocês, em termos de animação, aquilo que nos move, aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz mover. Se eu falasse aqui hoje, por exemplo, em Brasília, que se viesse hoje a Nova Acrópole na escola, na palestra do Luiz Carlos, ganha 20 mil dólares. Eu tenho certeza que a fila estaria muito mais longa do que essa fila atual. Por quê? Porque eu estaria mexendo com a motivação das pessoas. E com dinheiro, eles podem comprar um monte de coisa relativa aos seus interesses pessoais. Então, isso significa um tipo de alma. Agora você fala, vai lá para ficar um pouco mais sábio do que você é. O que eu vou ganhar com isso? Então, isso é outro tipo de alma. Por isso que Platão fala que nós temos, na verdade, dois tipos de alma. Por isso que naquele caso do ócio é para fazer despertar as motivações humanas. E vamos separar uma coisa da outra agora. Platão falava de duas almas. Uma alma humana e uma alma animal. E representava essa alma como o cavaleiro que monta um cavalo. Sempre a personalidade nossa, que nós podemos entender a personalidade como a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo, as nossas disposições, como sendo a nossa personalidade. Ela é comandada por uma coisa que nós chamamos de consciência, que é o cavaleiro. Quem já montou um cavalo sabe que se você não dominar o cavalo, na hora que você monta nele, ele vai pastar contigo. Dizem que quando nós montamos no cavalo, o cavalo sai para pastar, que é exatamente esse cavalo aí que as asas só faz com que ele movimenta na terra. Ele não quer subir. Por quê? Porque as motivações são próprias do passado. Quem que é o passado? Os nossos instintos. A vida, a personalidade, é como se fosse um cavalo, que está regida por instintos. Quais são os instintos? Os instintos de sobrevivência, que é o medo, a vontade de se manter vivo, e o instinto de procriação, que é criar, procriar, preservar os filhos e assim por diante. Tá certo? Então nós teríamos todo esse elemento do passado que domina as nossas motivações. E nós estamos sempre como o caranguejo indo para o passado, dominado pelas motivações que vêm do passado. E é por isso que na nossa vida, normalmente, nós damos prioridade para as coisas do passado. Por exemplo, onde você gostaria de ir nas suas próprias férias? Ah, eu estive em Fortaleza, adorei, gostaria de voltar. Então você está querendo ir para onde? Para o passado. Ah, eu tenho uma casa, eu não gosto de abandoná-la, não gosto de mudar de cidade, por quê? Porque essa casa é fundamental para mim. Ou seja, o passado é fundamental para mim. Então eu começo a sempre repetir o passado. Não sei se vocês já viram essas pessoas que vão envelhecendo, quando sentam na mesa de um bar para conversar, eles falam de quê? Do passado. E começa a repetir os casos do passado. Como o passado vai ficando desinteressante, a gente começa a incrementar coisas, mais coisas. Então já não vamos para a praia da mesma forma, a gente já leva alguma coisa a mais para ficar não igual, um pouco melhor do que a vez passada. A gente só vai incrementando cada vez mais no passado. As conversas vão ficando muito chatas, a gente inventa um pouquinho mais, fala uma piada e vai até o ponto que as conversas ficam até irreconhecíveis quando você fala dos fatos passados. Você fala, tá parecido, mas parece que agregou alguma coisa aí no meio. Dá para ficar interessante. Então nós começamos a ir por o passado. Esse é o cavalo que Platão fala, esse de passo. E o outro fala de futuro. Desses elementos que não despertaram ainda, mas que necessitam ser despertados. Como será? O que eu vou fazer para despertar? Como será a vida? Como será o futuro? É um cavalo que sempre voa, como vocês estão vendo, e se dirige para o céu. É um cavalo alado. O outro é alado, mas fica preso à terra. Porque na verdade é o mesmo cavalo, que é a personalidade. Só que quando tem motivações animais, fica na terra. Quando tem motivações humanas, sobe. E daí que vem essas palavras valores. E que nós vamos falar um pouquinho,
Porque se nós vamos despertar em nós, o que nós vamos despertar? Os valores humanos. Eu sei que essa palavra valores hoje está até um pouco poluída, porque os empresários todos falam de valores, a sociedade fala de valores, e todo mundo fala de valores quase como falar de conveniência. Cara, seja honesto, porque senão você vai roubar de mim. Tá? Então são valores assim como acordos sociais para conveniências sociais. Não são elementos essenciais para a realização e felicidade do homem. E é o que eu quero mostrar para vocês, que valores têm um conteúdo muito mais profundo de que simplesmente acordos sociais para conveniência, para que a gente tenha uma convivência mais ou menos pacífica. Então, isso são normas sociais, são fundamentadas às vezes em valores, mas isso não estamos falando ainda de valores. Os valores são coisas autênticas que estão dentro de nós e que podem vir à tona se nós trabalharmos. Por isso que a educação, na verdade, deveria despertar valores. Daí Platão fala, ele faz despertar a alma humana, faz nascer a alma humana. O que seria isso, então? Quais, então, seriam esses valores? E essa imagem eu reservei para vocês saberem que existe uma coisa dentro do ser humano, que é passado, que parece muito com os mesmos motores que movem os animais. Quando você coloca um prato de comida agradável, o animal não vem. Quando tem um restaurante muito agradável, nós não vamos? Não é assim? Não é o mesmo motor? E aí o que a gente faz? A gente vai enjoa da comida, então a comida vai ficando cada vez mais sofisticada para poder aguçar o paladar. Parecido com o que a gente faz com um gato. Você coloca a comida 2 vezes e já não come mais, você tem que pôr uma diferente, senão ele não vai. Às vezes a gente é assim também, então queremos comida cada vez mais sofisticada. É por isso que à medida que esses motores vão imperando na sociedade, nós vamos ficando com os vícios cada vez mais refinados. E aí temos que aumentar em detalhes. É por isso que uma pessoa muito rica, há pouco tempo eu estava vendo aí a chegada de um cara grande aí no Brasil, o nível de exigências que ele tem é tão grande, tão cheio de detalhes, você fala, mas isso é um absurdo. Tá certo? Onde? Porque não tem, onde vai pôr tanto dinheiro? Aí agora já é. Esse pelo tem que ser para cá, esse pelo tem que ser para cá, e aí já começa, ou seja, detalhes, 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 para manter o quê? A motivação. Tá certo? Então, esse é o grande problema quando nós usamos os valores animais, a gente não tem futuro, a gente tem passado refinado, mais sofisticado. Tá? O sexo já não pode ser normal, tem que ter ingredientes, vai aumentando os ingredientes, e assim por diante. Tá certo? Então, como vamos separar o que é humano do que é o animal? Observa o animal que você vai ver. Você já viu, animal tem ciúme? Da onde veio o ciúme nosso? Passado. Vocês já viram falar que a ciência fala que nós viemos do animal, né? Com certeza carregamos muita coisa dele. Os instintos. Os animais sentem atração sexual? Sentem. E nós também. Quantas coisas fazemos em torno disso? Nós necessita de companhia, e nós também. Quantas coisas fazemos em função disso? E assim por diante. Então, o que seriam os valores humanos para diferenciar dos valores animais? Aquilo que só o homem tem, os animais não têm. Significa que os valores animais são ruins? Não, são essenciais para a vida. Só que são componentes secundários na vida de um ser humano. Deveria ser. E não os motores de uma civilização. E esse é o grande problema do nosso processo de educação. Nós estamos falando dos valores animais, motores civilizatórios. É daí essa confusão que nós estamos fazendo. Então, isso que necessita ser repensado. E quais são esses valores que o homem tem, que move o ser humano e que dá prazer ao ser humano e que o animal não pode cultivar? Esses são, autenticamente, os valores humanos. Quais são eles? Vamos ver se os animais têm esses próximos que eu vou sugerir. Tá. Primeiro dele, a necessidade de justiça. Vocês já viram a quantidade de jovens que vai na rua buscando por justiça? Já viram que quando você vê alguém maltratando um animal, você fala, isso não é justo, o animal não fez nada? E o prazer que dá para a gente ser justo? A gente busca essa justiça? E essa imagem dessa deusa da justiça, ela é muito sugestiva, por isso que eu usei essa imagem. Vocês vão ver, mas no coração dela tem a Medusa.
A Medusa é uma senhora com cabelo cheio de serpentes. Eu não vou entrar muito no detalhe, aqueles que fazem o curso de filosofia sabem com mais detalhe. Mas significa, para eu poder estabelecer a justiça, eu tenho que ver as coisas com clareza. E uma das coisas que mais perturba a clareza são os meus interesses pessoais. É o meu passado, os instintos, meus medos, meus traumas, minhas dúvidas. Essa é a Medusa. Significa, para eu poder fazer justiça, eu tenho que superar a Medusa. Os meus interesses pessoais estão totalmente dominados. O cavalo está totalmente dominado. Ele vai para onde eu quero, não para onde ele quer. Então, primeiro elemento. Segundo elemento, vocês podem ver que ela tem uma balança na mão. Significa que nós entendemos que um pouquinho para a esquerda, já caímos no abismo. Um pouquinho para a direita, o abismo. Porque a justiça exige exatamente uma precisão absoluta. Mais ou menos quando estamos com um carro em alta velocidade, que se você dá um toque assim, ele vai para o outro lado, dá um toque assim, ele vai para o outro lado, que ele exige uma precisão absoluta. Isso é o senso de justiça, o equilíbrio. É uma visão tão profunda, tão sábia de quem exerce, que ela tem que fazer com os olhos fechados. Significa que ela está vendo com os olhos da inteligência, da intuição, não com os olhos físicos. E tem uma espada na mão, tá vendo? Sabe o que significa a espada? Já viram aquela frase de Kant que fala sobre a vontade, o imperativo categórico? Significa ama tanto a lei que não existe nada no universo, nenhuma circunstância que faz com que essa pessoa seja contrária à lei. Não entenda a lei como normas sociais, nem como constituição. Leis como princípios do universo, que ela respeita com tanta profundidade, entenda com tanta profundidade, que ela não deixa a personalidade dela claudicar, não obedecer à lei. Então ela tem uma vontade como imperativo. De tal maneira que o exercício desse prazer que nós sentimos da justiça e a fidelidade à lei iria desenvolver na gente uma faculdade que é uma das mais importantes do ser humano, a vontade, que é essa aí que aparece. O homem exercitando a justiça desenvolve a vontade. A vontade é essa coisa que faz com que o homem mova montanhas e pode modificar o curso da sua própria vida e da história. Esses que fala Kant, o imperativo categórico. Outra virtude, a bondade. E aí eu representei algumas cenas de alguns atos de generosidade que os seres humanos é capaz de fazer. Vocês que já fizeram alguma coisa de boa para alguma pessoa, que não seja os seus filhos dentro da esfera familiar, não sente no coração um prazer enorme? É como se fosse a melhor coisa que fez durante o dia, ao ponto de muitas pessoas, em algum momento da vida, dedicam somente a ser bom porque descobrem que é a fonte infinita de felicidade. Um animal sente esse prazer de ser bom? Já viram alguma onça querendo salvar os macacos do mundo? Não. Não sente prazer na bondade. Não tem essa natureza de olhar a bondade e sentir um amor profundo, profundo pela vida. Vida significa vida como um todo. Por isso que eu coloquei aqui, essas duas crianças salvando um cachorro, salvando um ser humano, outros querem salvar uma árvore. Nós amamos a vida. O animal ama quando muito a sua espécie, não a vida como um todo. Nós saímos na rua para poder salvar as onças, saímos na rua para salvar os leões, saímos na rua para salvar os macacos, saímos para salvar as árvores, saímos para salvar os mosquitos, tudo nós queremos salvar. Por quê? Porque nós temos amor à vida, a vida como um princípio. E dizem que esse amor, quando é muito grande, vocês já viram que quando você ama muito uma pessoa, ou a pessoa te ama muito, parece que ela te conhece por dentro? Já viu uma mãe da gente, quando você está a quilômetros de distância, ela liga, filho, hoje você não está bem, o que houve? E não está bem mesmo. Isso é o amor, faz com que veja por dentro as coisas. É por isso que quando nós exercitamos a bondade, nasce uma faculdade muito interessante do ser humano, a visão, a intuição, a capacidade de ver por dentro as coisas sem raciocinar. Essa intuição, na sua esfera, quando ela está plenamente manifestada, se chama sabedoria. O sábio é aquele que sabe tudo sem pensar, não tem nunca ido a uma escola. Veja que tudo isso está dentro da gente, hein?
Desde pequenininha queremos justiça, desde pequenininha fazemos um gesto de bondade. Está tudo aí, só precisa de trabalhar. Essas coisas são como músculo. Se você trabalha os músculos, eles crescem. Se você exercita a justiça, a bondade, esse elemento vem à tona e começa a ficar cada vez mais evidente, cada vez mais sobe, cresce a sua vontade, cada vez mais cresce a sua intuição. Outra virtude que também só o ser humano tem, os cachorros você nunca viram. Já viram algum cachorro contemplando o pôr do sol? Fica assim, em êxtase no pôr do sol? Nunca viram. Coloca uma criancinha pequenininha que você nunca ensinou nada e está andando com ela na rua. Quantas vezes já vi isso? Passa uma flor assim, ela fica assim. E olha para o pôr do sol e fica, algo encanta. Por quê? Porque está dentro. O mestre deveria saber falar, olha, veja o que está dentro de você. Desperta, faça crescer. Aumenta a sua sensibilidade às coisas bonitas. Então a beleza faz com que nós vamos vendo em cada forma, em cada elemento, algo onde ela encaixa aqui, ela encaixa ali, o sentido que ela tem no universo, como ela se relaciona com as coisas. De tal maneira que depois nós poderíamos, para cada coisa que quisesse manifestar, uma forma adequada. Quando eu fosse conversar com uma pessoa, uma forma adequada. Conversar com ele, uma forma adequada. Por quê? Porque de tanto contemplar a beleza das formas, eu conheço a essência das formas. Portanto, eu posso usá-las conscientemente. Daí nasce o que nós chamamos de inteligência. A capacidade da pessoa, em qualquer situação de vida, encontrar a fórmula certa para poder responder àquele problema. E quando intui uma música, encontra qual é o instrumento certo para poder expressar aquela música. E assim por diante. Então, a beleza nos revelaria os mistérios das formas. Isso chamaria inteligência. Agora imagina então que se o homem desperta, essas coisas que estão dentro dele, a percepção natural da justiça, da beleza e da bondade, e com isso desenvolvesse também as virtudes próprias, a vontade, a intuição e a inteligência, o que nos faltaria mais na vida? Com toda a sabedoria, com toda a inteligência, com toda a determinação, com toda a vontade sobre o nosso controle. Um complemento muito importante. Isso é complexo? Não. Por quê? Porque vocês, o tempo todo, querendo ou não, estão buscando essas coisas. Consciente ou inconscientemente. Quando eu falo de compreender as leis da natureza para eu poder aplicar a justiça, estou falando de quê? Como ciência. A ciência. Qual é o objetivo da ciência? Não é conhecer as leis da natureza? Para controlar ou interagir com a natureza. Mas se essas leis se diz respeito aos seres humanos, para a relação com os seres humanos, a política. Além do mais, quando eu falo de beleza, quem vai me dar essa relação? A arte. Quando eu falo de bondade, de pureza, quem vai me dar essa relação? A religião. Não a religião como sistema religioso A, que pertence a tal segmento religioso. Não. A religião como religare. A religião que faz com que aquilo que está dentro de você seja coerente com aquilo que está fora de você. E aquilo que está fora de você é coerente com a natureza, está integrado à natureza, está ligado à natureza. E você está ligado com os outros seres humanos. Ou seja, esse sentimento de totalidade que faz com que o seu coração esteja sempre aberto. Por isso que a religião trabalha muito com pureza, com amor, com coisas dessa natureza. Com plenitude, com totalidade. Então, aí daríamos nós as 4 vertentes do ser humano. Agora eu pergunto, quando você vai em um restaurante, você faz questão que a comida seja bem temperada, equilibrada, matematicamente calculada, o tempo serve no forno para que ela seja gostosa? Faz questão disso? Você está falando de quê? Ciência. Você quer um restaurante bonito ou feio? Bonito. Arte. Você quer ser bem tratado ou maltratado dentro do restaurante? Bem tratado. Política. Você quer sair elevado do restaurante com uma conversa boa e falar hoje foi um dia completo. O que você está querendo? Totalidade, religião. Não é assim o tempo todo?
Não é assim que nós estamos querendo o tempo todo? Toda vez que você vai fazer uma coisa, você quer comprar um carro. Tem que funcionar bem. O que significa? Ciência. Tem que ser bonito ou feio? De preferência bonito. Se não der, vai feio mesmo, mas de preferência bonito. Porque tem muito disso. Às vezes beneficiamos uma coisa em detrimento da outra. Dentro do carro, você quer ter uma boa relação com os passageiros? Ou você quer viajar com os chatos todos do mundo? Não, você quer uma relação, uma boa conversa. Você está falando de quê? Política. Quer recarregar os amigos, quer ajudar as pessoas, não é isso? E que esse carro, quando você sair dele com a música, com os amigos conversando, uma viagem perfeita, uma viagem bonita, você tem, agora sim, cheguei, religião. Não é assim o tempo todo? E nós temos ferramenta para pegar o tempo todo disso. E essas são as vertentes que nós vamos trabalhar. Daí que entender um pouquinho mais agora isso que Platão falava. Então, quando a educação desperta a alma humana, o que ela desperta? Vontade, justiça, generosidade, bondade, beleza, harmonia, amor aos mistérios, ao desconhecido, não amor ao passado, que coisas conhecidas, amor ao futuro que nós desconhecemos. Quando vocês saírem daqui, a tendência nossa é falar com as pessoas, buscar as pessoas que nós conhecemos ou desconhecemos. E depois nós falamos que nós somos filósofos porque amamos o desconhecido, a sabedoria. Mas na hora que a gente busca, a gente só busca as coisas conhecidas, as coisas do passado. Por isso que o Sri Ram fala que nós somos como caranguejo, sempre andando para trás. Tá? Amor aos mistérios, isso implica espírito de aventura, de sacrifício, coragem, sabedoria, liberdade, porque só é sábio só é livre quem é sábio, porque quem não é sábio é escravizado das suas próprias crenças e preconceitos. Quem escraviza o homem não são as correntes, né? Quem escraviza os homens são os preconceitos, as crenças e os nossos defeitos. Há um exemplo histórico que nós vivemos recentemente, que eu gosto de citar como encantador. Esse senhor que foi preso aí a vida toda num cubículo, que é Nelson Mandela. E lá dentro, ele não deixou que as coisas negativas, a revolta, o medo e as coisas negativas da sua personalidade imperassem. Ele provocou, através de uma reflexão, que fizesse surgir as melhores coisas de dentro dele. Saiu com um espírito de paz, de harmonia, de justiça tão forte de dentro, que mudou um país durante um turno como presidente do país, foi a África do Sul. Isso mostra o tanto que tem dentro de nós que pode se revelar. Basta que queiramos. Tá certo? Portanto, esse é o futuro. Fazer com que nasça aquelas coisas que eu necessito para a minha plenitude. Tá? E quando a educação desperta, que na verdade não é educação, seria a falta da educação, faz com que os instintos passados nos dominem. Então começamos a ficar com medo excessivo, começamos a dar muita prioridade à segurança pessoal, ao conforto, à comodidade. Que você pode ver, um cachorro gosta de ficar em lugar seguro ou inseguro? Seguro. Ele gosta de conforto, põe um colchãozinho lá no quintal e vê onde ele vai deitar. Vai em cima do colchãozinho. Então, é a mesma coisa. Não estou falando que o conforto seja ruim, hein? Estou falando que esses são valores normais, que a vida nos deu de graça através dos instintos. Só que nós não podemos pautar a nossa vida nesse passado. Por quê? Porque nós somos os nossos construtores. E assim como os animais vêm para o ser humano deve estar indo para algum lugar. O ser humano tem um sentido. Quando ele constrói a si mesmo, nasce coisas que ainda não existiam nele. Fomenta a vaidade, fomenta a erudição vazia, não a sabedoria, a erudição. Sabe muita coisa, mas não presta para nada. Certo? Aí tem uma frase até bonita, eu acho que de Epíteto, que falava, aprenda coisas úteis. Aumenta o orgulho, a paixão, a inveja, o ciúme, os apegos, o fanatismo e, consequentemente, a escravidão. Já eu falava essa coisa muito interessante. Ele falava que quando o homem tem fome, fala muito de comida. Quando tem sede,
fala muito de comida. Hoje se fala muito de liberdade. Será por quê? Porque talvez nunca tivéssemos tantos homens prisioneiros nos seus próprios limites. É como se essa alma humana não tivesse espaço para sair. Então ela grita por liberdade. Como ela não compreende, ela pensa que liberdade é ir para lá, ir para cá, é tal dia livre do domingo amanhã. E a ideia do homem é assim: amanhã o que você vai fazer? Amanhã é meu dia livre. Significa vazio. Qualquer um que te ligar, te apodera. Porque se você não tem nada programado, um amigo vai lembrar. Uma pessoa à toa. Ah, já sei, o João. João, você quer vir aqui em casa para comer um churrasco? Ele fala assim: ainda bem que eu sou uma pessoa livre. Porque senão eu teria perdido essa oportunidade. Então quem é que está mandando no João? É ele? Ou os programas dos seus amigos e dos interesses que não está dentro dele, está fora dele? Não é livre, ele é um ser condicionado pelos esquemas sociais. E não percebe isso. Aí sua alma fica clamando por liberdade, 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 liberdade. E vocês poderiam perguntar: tá bom, está muito bem falado sobre a educação. E a filosofia, como vai apoiar tudo isso? Além dessa discussão, que é exatamente o questionamento de se é, o que não é a educação, mas a filosofia tem um papel muito especial. E eu vou complementar aquele desenho que eu tinha mostrado para vocês e vou explicar um pouquinho mais detalhado. Porque aqui tem coisas interessantes. Lembra que eu falei para vocês que a arte, ela pode nos elevar, né? A ciência e assim por diante, como aquele fogo que sobe, aumentar a nossa sensibilidade até que desenvolva, por exemplo, a intuição. E eu vou contar uma história interessante, falar 2 exemplos interessantes para vocês sentirem o drama se faltar filosofia. Uma pessoa que eu admiro muito na arte é Beethoven. Se vocês verem Beethoven falar da música, parece que ele está falando de Deus, é uma coisa só. E ele consegue, através da música, ver realmente a Deus. Entender os mistérios da vida através de Deus. Mas se vocês assistirem aquele filme que fala da vida de Beethoven, vão ver uma cena curiosa. Que ele foi visitar uma feira de exposição científica, naquela época. E lá tinha uma ponte, um projeto de uma ponte maravilhosa construída. E que ele pegou a bengala dele e numa crise de nervos, de cólera, isso não é nada, isso é um absurdo, bateu a bengala em cima da ponte e destruiu a ponte. Ou seja, para Beethoven só existia a arte, não existia a ciência. Ele não percebe que ele, para ele gerar harmonia na música, é a mesma equação que o cara tem que descobrir para que a ponte vença o vão. São equivalentes. Ele não sabe transpassar a arte para a política e gerou uma crise dentro da apresentação. Significa que ele destruiu politicamente as relações. Então ele entendia muito de arte, subia muito aqui. Mas subia. Porque imagina que eu seja um cantor e que canto só para que vocês me aplaudam. E se vocês não me aplaudirem, eu fico frustrado. O que está me alimentando? A minha vaidade. Tem muitos artistas que são cantores, que depois que envelheceram e a voz virou voz de taquara rachada, que é o que acontece com a gente, infelizmente, ficaram frustrados e se mataram. Significa que eles viam, através da voz dele, os mistérios da vida, ou a voz dele era simplesmente uma forma de projeção deles, da imagem dele na sociedade. Então, através da voz, o que eles fizeram? Aumentaram a vaidade, que é um defeito. Então, nós, às vezes, fazemos as nossas faculdades e a nossa alma vai para baixo e não vai para cima. Beethoven não, Beethoven subia através dessa arte. Só que não conseguia fazer o quê? Síntese. Tinha uma vida super equilibrada como músico, desequilibrada nas relações familiares, desequilibrada nas relações sociais. Então não estava uma totalidade. Einstein também fazia reflexões maravilhosas sobre ciência. Já viram algumas coisas de Einstein? Tem algumas reflexões que ele faz sobre a política desastrosas.
Ele falava, por exemplo, que quem usava um chapéu de militar e marchava mediante o hino não tinha direito de ter cérebro. Olha, Beethoven não entendia, Einstein não entendia nada dos globos brancos. Para ele, o organismo precisava de globos brancos. Vocês acham que a gente sobreviveria sem globos brancos? Faltava algo nele. Uma percepção política mais profunda da vida. E sabe o que aconteceu em função disso? Ajudou a desenvolver a bomba atômica e frustrou. O final da vida dele foi frustrado porque quando viu o final da bomba atômica em cima de Hiroshima. Então o que faltava? Conhecia muito de ciência e fazia reflexões maravilhosas, mas faltava para ele uma visão plena da vida. Não sabia fazer reflexão, não sabia usar o conhecimento científico dele para relacionar com os filhos e com a sociedade. E o que busca a filosofia, então? Como a filosofia acrescenta ao processo de educação? Porque essa é a função da filosofia. Ajudar a gente a fazer relação em todas as coisas da nossa vida. Durante todo o tempo da nossa vida, a gente não está buscando um pouco de compreender mais as coisas, fazer uma comida mais bem feita, uma mesa mais bonita, uma relação mais perfeita com os nossos filhos e com as pessoas? Não estamos o tempo todo fazendo ciência, arte, política, religião, no nosso nível, não somos Einstein nem Beethoven, mas no nosso nível sim, ou não? E nesse momento, quando eu compreendo alguma coisa, melhora a minha relação com os meus filhos, compreendo mais os mistérios da vida, me sinto mais pleno. Ou seja, cada gesto nosso poderia ser um momento de plenitude e de realização, desde que esse gesto seja completo, seja pleno. Assim como quando nós fazemos uma viagem em perfeita harmonia, contemplamos a paisagem, temos boas relações e estamos bem conosco e a gente chega... Poderia ser assim todos os momentos da vida? Seria ideal. Esse seria ideal. De tal maneira que cada momento na vida ganhasse um significado único. Isso é importante, isso é amor à vida. Sabe o porquê? A vida do passado pode ser mudada? Alguém tem certeza que vai viver amanhã? Então a vida acontece aonde? Agora. Aonde é que eu tenho que ter plenitude? Agora. Se agora eu tenho plenitude, significa que esse momento faz sentido. Se eu não tenho esse momento, não tem sentido. Então a filosofia é exatamente para fazer com que esse momento seja pleno, repleto de sentido. Por isso que a filosofia fala do sentido da vida. Pouco tempo lendo uma obra de um educador, ele falava assim que a educação desviou dos trilhos, por tudo isso que nós falamos. Mas não foi a educação que desviou dos trilhos, foi que o homem perdeu o sentido da vida. E como perdeu o sentido da vida, todas as coisas estão saindo dos trilhos. E uma delas é a educação. Significa que ele dá mais importância ao sentido da vida do que a educação. Que quando nós compreendemos o sentido da vida, nós sabemos que o sentido da vida humana é a plenitude dele, fazer com que tudo que está dentro se revela. E quando nós sabemos disso, então a educação vem colaborar para que a gente desenvolva e faça isso surgir. Então esse seria o trabalho essencial da filosofia, fazer com que o sentido da vida se revele. E que a gente possa fazer essa síntese a cada momento do nosso dia. De tal maneira que cada momento seja uma oportunidade para que a nossa alma venha cada vez mais e mais irradia através de nós um pouco de justiça, ou seja, cada coisa no seu lugar, cada coisa em harmonia, um pouco de beleza, dessas formas precisas que preenche a vida da gente e a gente acha que está todas as necessidades preenchidas e tudo em perfeita harmonia. E para fazer com que nós possamos entender melhor as pessoas, e nos relacionar com ela, melhor as coisas, nos relacionar com ela. Então aquilo que está dentro de melhor se expressa através da gente. Daí que a educação, então, dá nascimento à alma, através do desenvolvimento dos valores humanos. Quais são os valores? Justiça, generosidade, bondade e beleza. Certo? Procura o animal de vocês que vibre com essas coisas e vão ver que não vibra. Porque falta neles algo que nós temos. Só que não temos de graça, temos adormecido. Precisamos de fazer surgir. Precisamos de trazer à tona. Fazemos através de quê? De uma educação que nós fazemos conosco.
Filosofia dá sentido à vida, direcionando a alma para níveis cada vez mais elevados. Ou seja, o que você tem que fazer com cada momento da vida? Nós não viemos fazer coisas. A natureza já fez tudo por nós. As coisas mais maravilhosas que o ser humano está inventando, a natureza já fez. Muita gente fala, e o foguete? Olha, a natureza tem os cometas viajando aí pelo mundo todo sem problema nenhum. E os computadores? A mente humana é que criou os computadores. A nossa mente é 1000 vezes qualquer computador. E assim por diante. O que o homem já fez? Os aviões, os urubus voam, ó. Nós não viemos fazer coisas. Assim como a laranja veio para ser laranja, uma roseira veio para dar rosas, uma bananeira, banana. O ser humano veio para ser ser humano. E significa ser humano, não significa nascer com nariz assim, cabelo assim, porque tem muitos monstros dessa forma. Significa que aquilo que é humano em nós se revele, só que isso necessita de um esforço consciente. O ser humano é um ser cultural, se nós não fizermos esse esforço, não se revela e nascem deformações nas nossas condutas. E essas deformações, nascem deformações na forma como nós estruturamos a sociedade. E essas deformações levam a esse caminho que nós estamos seguindo agora. Um buraco sem saída. Certo? E a instrução? Desenvolve a habilidade? Porque que adianta eu ter toda a percepção da música se eu não tenho habilidade no piano? Não vou poder expressá-la? Então a instrução cumpre o seu papel. Que é fazer com que nós possamos agora expressar da melhor maneira possível essas coisas que nós trouxemos para fora, que está disponível. Houve uma passagem muito bonita que eu vi na obra de Nelson Freire, que esse grande pianista brasileiro, que tinha isso muito parecido, dá um bom exemplo da gente poder sintetizar tudo isso que nós falamos, porque ele com 6 anos de idade encontrou um professor de piano que falou para a família dele assim, depois de uns 6 meses, ó, tudo que eu já tinha de ensinar para ele, ele já aprendeu. Agora não é comigo mais. Mas ainda tem muito potencial dentro para desenvolver. Então tem que encontrar uma pessoa que vai desenvolver esse potencial. E ele foi encontrando um monte de pessoas que foi treinando ele em habilidade. Mas ele fala que o verdadeiro mestre dele foi que um dia ele perguntou assim para ele, escuta, eu tenho que treinar 8, 9 horas por dia, o que você acha? Ele falou, não, treina menos. Você tem que sair para a vida, viver. Porque senão se você não tem nada dentro para exprimir, nunca vai ser artista. Ou seja, não basta só ter habilidade, tem também que ter esse desenvolvimento de alma para que essas coisas se revelem através das suas habilidades. Bom, isso está um educador, um autêntico gesto de um educador. E se ele não pode dar, ele tem que fazer sair, tem que se trazer para dentro. Então as habilidades são importantes, mas antes delas, é muito importante que aquilo que nós estamos dentro esteja presente para poder se expressar, senão também as habilidades não adiantam e pode ser utilizada para outras coisas. Lembra que tem um mito na filosofia muito antigo, chama o mito de Prometeu, que foi aquele que roubou dos deuses a mente e deu para o ser humano. E aí foi castigado pelos deuses. E o pessoal fala, mas Prometeu fez uma coisa boa para a gente, deu mente. E os deuses são ciumentos, hein? Por que castigaram eles? Então vocês imaginam você correndo de um leão. O leão, o que ele quer fazer? Te comer. Tá? E aí você, muito esperto, sobe numa árvore. Por quê? Porque o leão não sobe na árvore. Aí vai um Prometeu engraçadinho e coloca a mente na cabeça do leão. Mas não mata os instintos dele. O que o leão vai fazer? Pegar uma escada. E você tá frito. Foi isso que os Prometeus fizeram com o ser humano. Sem tirar os instintos, colocaram mente. Aí passamos a usar a mente para competição, para rivalidade, para o ciúme, para a inveja. E o ser humano aí começou a ser. Pegar tudo essa ferramenta e usar, colocar a serviço de quem? Dos instintos. É um leão com mente. Isso tem que ser revertido. As motivações não podem ser do leão. As motivações são essas que estão adormecidas no ser humano, que são os do futuro do ser humano. E dizem sim, que aí se o homem fizer isso, por isso o ciúme dos deuses, os homens serão iguais aos deuses.
Porque assim como os animais vêm até os humanos, são seres humanos, os homens podem chegar a ser seres divinos. E aí está exemplo de Buda, de Cristo, de todos esses grandes seres humanos que um dia chegaram a ser seres divinos. Mas para isso nós temos que fazer nascer dentro de nós essas virtudes humanas. Isso seria o papel da educação. Bom, essa proposta de Nova Acrópole, por isso esse dia celebramos, né? Porque filosofia, a maneira clássica, significa busca a origem das coisas. Faça educação como sempre foi. Busca esse conhecimento do passado, não improvisa sobre a educação. O ser humano é um ser cultural, é produto de tudo que nós armazenamos, é produto de um conhecimento de Confúcio, de Lao Tse, de Buda, de Jung, de todos os grandes gênios. Temos que recuperar isso, porque senão essa cultura toda morre. E nós não temos como construir nada. Daí a maneira clássica. A maneira significa não só intelectual, tem que vivenciar isso. Porque essas coisas não despertam porque eu tenho alguém que me ensina, despertam porque eu vivo. Um bom médico pode ir para a melhor faculdade do mundo. Se ele não vive esse conhecimento que ele aprendeu na universidade, ele nunca será um bom médico. E vocês sabem disso. Quem quer operar com nota 10 na medicina? Melhores faculdades do mundo. Doutor em 10 títulos. Nunca operou ninguém. Quem quer ser o primeiro? Por que nós pensamos? Por que nós sorrimos? Porque lá dentro, nós sabemos que não é possível. A não ser que ele vivencie. Ninguém pode nos dar conhecimento, a não ser a vida. Mas também um médico que nasce para improvisar, nunca foi em faculdade nenhuma, nunca foi nada, já tentei operar muita gente. Quem quer operar comigo? Também não, tem que ter cultura, tem que ter tradição, tem que experimentar em cima de algo que já foi feito, não improvisar. O ser humano não é produto da improvisação, o ser humano é produto da cultura. Por isso a educação. É a educação que cria civilizações, porque armazena essa cultura e faz nascer novamente dentro dos seres humanos. E aqui nós elegemos a Acrópole, a cidade alta, por quê? Porque é exatamente isso, o fogo, a parte mais elevada do ser humano, essa que voa, cidade alta, essa que voa. A consciência é sempre o mais elevada possível. Sempre essa consciência que tende para cima, para o céu, que ilumina, que aquece, que transforma. Cidade alta no sentido de que o melhor de nós tem que estar presente nas expressões simples da nossa vida. Essa é a nossa proposta, que coincide exatamente com a proposta da Unesco, de colocar a filosofia a serviço da sociedade. E nós convidamos todos vocês para os nossos cursos, que está sempre aberto. E aí seria um prazer que vocês também trabalhem conosco nesse nosso empreendimento. Agora eu abro para pergunta.